Sejam bem-vindos a mais uma aula introdutória do nosso programa LGBTQIA+, durante o mês de julho. Eu sou o Lune, os meus pronomes são masculinos, e pensando no panorama eleitoral de 2022, o canal Introdução A tem por objetivo de apresentar algumas materiais e ideias introdutórias sobre questões políticas e sociais. E hoje teremos uma aula com o tema de Introdução à Neolinguagem, que vai ser ministrada por Aster Santana. Aster, você esteve envolvido em vários projetos LGBTQIA. Você poderia nos contar mais sobre? Posso sim. Eu ajudei a criar e eu ainda administro o orientando.org, né, desde 2016. Eu administro a instância de Mastodon Colorides, coloride.es, há alguns anos já. E eu também estou ajudando a responder perguntas no blog Ajuda Inc. Eu também já tive contato com o pessoal do DeviantArt Pride Flags, que é onde tem centenas de bandeiras de orgulho em alta definição. Eu já ajudei a responder perguntas no blog, eu já ajudei a enviar bandeiras para lá. Né, eu consigo mexer no Photoshop o suficiente para fazer certos designs de bandeiras. E eu ainda tenho contato com a equipe de lá, embora eu já não tenha mais acesso ao blog. Eu também, tecnicamente, ainda faço parte do grupo de trabalho Bipampoli Mais, da Parada de Orgulho de São Paulo, mas ultimamente eu não tô indo nas coisas lá, então eu não sei como é que tá, né, até porque a parada tá sendo online e tudo mais. E Aster, você pode nos contar mais sobre quais os conjuntos de linguagens que você utiliza atualmente? Eu utilizo principalmente sem artigo, pronome eld, final de palavra e. Eu também uso artigo z, pronome else, final de palavra e também. Tem alguns outros, esses aí são os principais. Massa. E o que é neolinguagem? Neolinguagem é algo complicado de só explicar assim, de uma forma resumida, mas quando eu tento resumir, é basicamente um termo que cobre gêneros gramaticais que diferem dos padrões aceitos pela língua. O termo neolinguagem em si pode parecer abrangente demais, já que significa apenas nova linguagem, mas ele vem do termo neopronoun, que é neopronome na língua inglesa, que se refere aos conjuntos de pronomes criados para serem usados por pessoas que não se sentem confortáveis se referindo a elas mesmas com os pronomes padrão na língua. Só que na língua portuguesa, a linguagem pessoal não é só pronome, como elu ou ili. Também se refere ao uso de le, ou e, ou i, ou ze como artigos, ou ao uso de palavras como amig, alune, umi, e por assim vai. E por que não chamar de linguagem neutra ou de linguagem não binária? E tem duas questões, né? Uma que essas tecnologias acabam reduzindo o uso da linguagem. Linguagem neutra porque é como se qualquer coisa fora do padrão tivesse que ser neutra, sendo que neolinguagem também cobre pessoas usando, por exemplo, pronomes como ili, ou ilu, ou eld, ou els, que nunca tiveram a intenção de ser neutros, de serem usados, né, para todas as situações, para qualquer pessoa que tu não conhece, ou para grupos de pessoas. Linguagem não binária coloca a neolinguagem como algo puramente por e para pessoas não binárias, como se o uso de todes ao invés de todos, como algo neutro, por exemplo, fosse algo que só incluísse pessoas não binárias, ou se fosse algo que só foi feito para incluir pessoas não binárias, e não para descentralizar uma linguagem associada com homens como padrão. Linguagem não binária também deixa entender que pessoas binárias não podem ou devem usar conjuntos de linguagem com elementos neolinguísticos, sendo que assim como homens podem usar saias, homens também podem querer que outras pessoas usem conjuntos de linguagem como ili e para si. A outra questão é que se neolinguagem é linguagem neutra ou não binária, isso reforça a ideia de que os gêneros gramaticais padrão são realmente femininos e masculinos, criando-se falso trinário. Assim como a ideia de que certas roupas ou cores são inerentemente femininas ou masculinas deve ser desconstruída, a ideia de que certos elementos de conjuntos de linguagem são associados com feminilidade, masculinidade ou neutralidade também deve ser. Uma coisa é alguém pessoalmente querer usar maquiagem ou conjunto ela a para sentir mais feminina, e outra é dizer que essas coisas são sempre fundamentalmente femininas em todas as circunstâncias. A mesma coisa vale para várias formas de neolinguagem. Até por isso que eu geralmente peço para as pessoas
descreverem os seus conjuntos de linguagem, como a, ela, a, por exemplo, ao invés de usar linguagem feminina, por exemplo. Massa. E por que não pode ter só uma forma de neolinguagem? Neolinguagem serve para 2 propósitos. Uma é a questão de ter um gênero gramatical neutro na língua, para se referir a grupos de pessoas onde há conjuntos de linguagem diferentes sendo usados e a pessoas que não conhecemos o suficiente para saber esses conjuntos de linguagem pessoais. Para esse propósito, eu apoio a ideia de existir apenas um conjunto específico para isso, pelo menos eventualmente, já que não existe um consenso ainda. A outra questão é a expressão pessoal, a questão de pessoas poderem escolher os conjuntos que quiserem para que não se sintam mal denominadas. Isso não pode ser resolvido só com um conjunto neutro, assim como não dá para dizer que identidades não binárias são válidas, mas só se forem de um gênero específico, ignorando infinitas possibilidades de identidade de gênero. Não dá para mandar todo mundo escolher entre possibilidades de linguagem codificadas como feminina, masculina, e neutra ou indeterminada e achar que vai ficar tudo bem. Isso também seria uma atitude exorsexista, já que tal linguagem neutra é para servir para pessoas cuja linguagem é indeterminada também, enquanto pessoas binárias podem ter linguagens específicas associadas com suas identidades de gênero. E como se acostumar com essa neolinguagem no dia a dia? Essa é uma questão bem complicada. Sempre vai ter um período de transição onde vão ter muitos erros, mas eu acho muito importante continuar tentando. O caso é diferente entre querer usar alguma forma de neolinguagem como linguagem neutra, no sentido de algo usado para grupos ou para indivíduos de linguagem desconhecida, e simplesmente respeitar a linguagem pessoal alheia quando ela contém neolinguagem. Mas para ambos os casos, eu recomendo algumas coisas. A primeira é refletir antes de falar ou escrever para tentar ver se há algum erro no uso da neolinguagem. Outra é tentar trocar frases de um conjunto de linguagem para outro antes de falar ou escrever para tentar entender se o conjunto de linguagem que precisa ser usado está sendo usado de forma coerente. Outra é falar ou escrever sobre pessoas ou personagens que usam neolinguagem em seus conjuntos, ainda que uma história tenha que ser inventada para se acostumar com o uso do conjunto de linguagem desejado. Outra é ler sobre neolinguagem, sobre as palavras que já existem, em casos onde não é só trocar um A ou O no final por outra coisa, sobre como aplicar conjuntos de linguagem e afins. Aprender também a não usar nenhum conjunto de linguagem específico para pessoas ou grupos, usando ao invés disso palavras como pessoa, indivíduo, grupo ou amizade, que sempre usam a, ela, ou, ele, o, independentemente de quem está sendo referido. Isso pode ser útil em vários casos, desde casos de tu esqueceu do conjunto de linguagem de alguém, ou tu tá num ambiente que tu não pode usar neolinguagem e tu quer se referir a alguém. Isso é útil mesmo para pessoas que querem usar neolinguagem do dia a dia. Tem vários recursos sobre neolinguagem um single link que eu fiz de neolinguagem, é single.ink/u/neolinguagem. Fórum do Orientando também está sempre aberto a dúvidas. A caixa do Ajuda em Ink+, também a gente responde perguntas sobre neolinguagem. Mas é sempre bom, né, ir aprendendo e treinando. E treinar, de preferencialmente, não só quando tu tem que acertar a linguagem de alguém, mas também quando ninguém estiver olhando, sabe? Sim, super concordo. Mas você acha que é uma boa possibilidade para quem não tem experiência com outras linguagens ou linguagens que a gente diz novas ou essas que, enfim, seria uma boa forma para adaptar para pessoas que não têm muita proximidade com esses assuntos, de evitar usar em todas as frases algum tipo de sexismo, em todos os artigos, enfim, tentar falar de uma forma menos sexista possível? Isso seria uma possibilidade? No caso sexista, tu tá falando no caso de forma que tem um marcador de gênero? Isso mesmo. Então, justamente essa é uma das dicas que eu tenho. Inclusive, eu escrevi um texto sobre como não usar nenhuma linguagem específica, porque eu acho que isso é um assunto importante. As pessoas colocam como, não, ou tu usa sintaxe neutra, ou tu usa neolinguagem, mas acho que as duas coisas são importantes.
Eu acho que tem casos que neolinguagem é mais fácil do que não usar nenhuma linguagem específica. Eu acho que não tem como tu não usar nenhuma linguagem específica em todos os casos possíveis. Tem horas que, tipo, tu só tá se tropeçando quando tu podia só usar Elu ao invés de a pessoa, por exemplo. Sim, faz sentido. Então, eu recomendo sim aprender, mas eu não acho que isso é necessariamente a solução para pessoas que têm dificuldade com neolinguagem, porque se tu acha difícil neolinguagem, eu acho que também vai achar difícil não usar nenhuma linguagem específica. Beleza. Então, obrigado, Jasper, pela essa aula. Esse assunto é muito interessante, eu me interesso particularmente por ele muito. Eu acho que a gente sempre tem que realmente aprender e estar renovando e repensando e refletindo sobre essas coisas realmente, porque assim como as pessoas sempre estão em movimento e se atualizando e evoluindo, a nossa linguagem tem que acompanhar também. Então, muito obrigado pela essa aula que você nos deu. Eu agradeço também pelo convite e agradeço por esse bate-papo, foi muito legal. Espero que tenha dado para entender esses assuntos. Assim, eu puxei mais para um lado de fundamentos básicos do que para um lado de exemplos. Mas para quem quer entender sobre o assunto, acho bem importante pesquisar exemplos e tudo mais. E é isso, valeu. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde mesmo. E se você gostou desse tema, se você tiver interesse em se aprofundar mais nesse assunto, ou até mesmo participar da aula desse mês de junho, a gente criou um grupo no Telegram para pessoas LGBTQIA+, com aulas de até 1 hora por semana. Então você consegue se aprofundar mais nesses assuntos que a gente aborda aqui. Além de ter diversas novidades que vão rolar por lá. Então, é só você... para você participar do grupo, você pode acessar o link aqui na descrição. Então é isso, gente. Obrigado. Vamos junto nessa evolução, vamos junto sempre aprendendo. E se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso projeto, ativa o sininho e curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos se puder.